Queridos irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um EBD da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. A lição de hoje, que é a número 11, tem como tema Quando Falta o Líder. Ela é baseada no livro de Juízes, capítulo 12, 17 e 18. Antes de darmos início ao estudo, vamos orar. Senhor, misericordioso Pai, aqui estamos, Senhor, em Tua presença, Deus, para Te louvar e bendizer. Senhor, tivemos uma semana tão difícil, Senhor, com tantas pessoas queridas que faleceram, Deus, mas mesmo assim, mesmo em meio à tristeza, Senhor, sabemos que Tu sabes todas as coisas e Tu sempre faz o melhor, Deus, para nós. E por isso, Deus, apesar da tristeza, Te agradecemos por todas as coisas. Te entregamos todas as famílias enlutadas para que Tu confortes seus corações, Deus, pois só Tu, Senhor, é capaz de fazer isso. Te pedimos, Senhor, que Tu esteja conosco durante este estudo, Deus, para que possamos entender aquilo que Tu queres, Deus, para a nossa vida, através de Tua santa palavra, Deus. Dê-nos entendimento, nos ajude, Senhor, aumenta a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus, amém. Bom, conforme eu falei, essa lição ela fala sobre a falta que um verdadeiro líder faz. Ela começa em Juízes 12. Bom, quando o povo de Deus ele sai do Egito, né, com Moisés, aí depois de Moisés, Josué assume, e o povo ele ficou servindo ao Senhor durante todos os dias da vida de Josué. Só que após a morte de Josué, Israel começa a servir os deuses pagãos, servir e adorar aos deuses daquela terra. Isso daqui a gente pode ver em Juízes 2:12, que diz: deixaram o Senhor, Deus de seus pais, e seguiram os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então, em Juízes 2:12, nós lemos isso. Devido a essa idolatria, o Senhor permitiu, não só dessa vez, mas em diversas vezes, que os inimigos do povo de Deus fossem vitoriosos sobre o povo de Deus, porque o povo estava em idolatria e o Senhor permitia mesmo isso. E muitas vezes, nessas batalhas, o povo de Deus não só perdia a batalha, como perdia todas as suas riquezas e muitas vezes, inclusive, eram levados escravos, cativos para outra terra. Mas depois, o povo chorava e o Senhor tinha misericórdia e compaixão do seu povo e lhes enviava, a cada tempo diferente, um libertador. Esses libertadores, eles eram chamados juízes. Mais tarde falaremos mais detalhadamente sobre isso. No livro de Juízes 2:18, lemos: quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos de seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os afligiam e oprimiam. Então, através deste líder, né, que é o juiz, Deus libertava o seu povo. Mas quando esse líder morria, o povo, né, Israel, voltava a se corromper. Ele se corrompia moralmente e religiosamente. Isso daí está relatado em Juízes 2, dos versículos 11 até 19. Esta forma de governo, através dos juízes, ela foi desde a morte de Josué, né, acabou aquele período, e ela foi aquele período de transição até os reis, porque Josué, ele ungiu a Saul, né, e depois a Davi. Então esse período de transição, antes eram os patriarcas, né, e depois, nesse período, começaram os juízes. Então, Samuel ungiu a Saul e a Davi. A introdução da revista, na nossa lição,
ela cita alguns juízes, não todos, mas ela cita alguns juízes. E os juízes que ela cita estão descritos nos capítulos 10, 11 e 12 dos livros de do livro de Juízes. Eu separei alguns versículos que eu julguei importante falar, mas depois, caso os irmãos desejem, é só pegar e ler todo o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12 dos livros de Juízes. No capítulo 10, vemos: depois de Abimeleque, Deus levanta Tola, filho de Poá, homem de Issacar. Se levantou para livrar Israel. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Ele julgou Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, que julgou Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos. E eles tinham 30 cidades, a que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Agora o capítulo 11, Juízes 11, 1. Depois Jefté, o gileadita, que era um homem valente, porém era filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade e esse homem, né, Jefté, ele era que eles diriam um filho bastardo, era um filho fora do casamento. E os seus irmãos não queriam que ele herdasse tudo junto com eles, então eles o expulsaram. Só que quando Gileade foi ameaçado, né, quando ele sofreu ameaça, o que eles fizeram? Como esse Jefté era um homem valente, um homem poderoso, um homem de guerra, os seus compatriotas e seus irmãos foram até eles e pediram que eles os defendesse, que ele fosse o chefe do exército e estivesse à frente contra a batalha. E aí ele respondeu. Aí Jefté respondeu aos anciãos de Gileade que foram ao seu encontro pedindo que ele intervisse pelo povo. Se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês, porque assim seria muito cômodo para o povo. Na hora que estava precisando dele, chamaria Jefté iria para a batalha. Depois que ganhou a batalha, naquele momento contra Amon, né, contra o povo de Amon, aí seria só depois descartar de novo Jefté. E ele falou assim: então, se eu for à batalha e o Senhor, através de mim, der Amon, né, conseguir que eu vença Amon, eu vou continuar como líder entre vocês. E aí eles falaram assim: sim, que o Senhor seja testemunha entre nós e ti. Então, assim, eles juraram perante o Senhor que, ganhando a batalha, o povo continuaria tendo a Jefté como líder. E assim realmente aconteceu. E depois, depois de Jefté, aí Jefté morreu, né? E depois de Jefté, quem julgou Israel foi Ibzan, que era de Belém. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Ele deu as suas filhas em casamento a homens de fora, e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. E Ibzan julgou Israel durante 7 anos. Então morreu e foi sepultado em Belém. Ainda no capítulo 12 continua: depois de Ibzan veio Elon, o Zebulonita, que julgou Israel durante 10 anos. Quando Elon, o Zebulonita, morreu, foi sepultado na terra de Zebulon. Aí, depois de Elon, quem julgou Israel foi Abidom, filho de Léu, o Piratonita. Ele tinha 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Abidom julgou Israel durante 8 anos. Então Abidom, filho de El, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Observe que eles eram juízes, mas a palavra de Deus, ela não fala de muitas conquistas, ela fala mais
sobre fatos pessoais. Eles tinham um filho, tinham um neto. Daqui a pouco nós vamos ver outros juízes que, de tamanha importância, a Bíblia relata suas batalhas, suas conquistas. Continuando. Eu vou falar aqui sobre alguns exemplos de conquista dos juízes, conforme eu acabei de citar. Terceiro capítulo de Juízes, dos versículos de 8 até 31. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã, rei da Mesopotâmia, e eles lhe serviram durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, que era o rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Observe que o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor suscitava um juiz, levantava um homem, um juiz segundo o coração de Deus, e o juiz libertava o povo. E durante aquele período vivia em paz. Só que quando esse juiz morria, o povo voltava à idolatria. Aí, continuando. E aí os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, para ir contra o povo de Deus. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador, que foi Eude, filho de Gera. E Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Então, quando o povo fazia o que era bom aos olhos do Senhor, a terra ficava em paz. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e ele libertou Israel. Agora, no capítulo 4 de Juízes, nós lemos: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eliúde. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela mandou chamar Baraque, disse para ele reunir o exército, que o Senhor os livraria na mão de Jabim. Então Baraque disse a Débora: se tu fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. E aí Débora foi junto, uma juíza, e realmente Deus os entregou nas mãos do povo de Deus, através da liderança de Débora. E aí tinha o chefe do exército, que era Cícera, e a batalha foi ganha por mulheres. E assim, naquele dia, Deus humilhou o rei de Canaã diante dos filhos de Israel. E os filhos de Israel prevaleceram, não porque eles eram fortes, mas porque o Senhor estava com eles através das mãos de Débora. A revista, ela fala muito sobre o perigo de ficar sem uma liderança. No caso, o perigo de ficar uma liderança que seja segundo o coração de Deus, porque há líderes bons e líderes ruins. Temos diversos exemplos de líderes na história mundial que foram líderes ruins, né? A gente não precisa procurar muito, que você vai ver vários líderes que foram desgraça para aquele povo. Aqui nós vamos citar na Bíblia alguns exemplos de problemas relacionados a uma liderança que não era segundo o coração de Deus. Bom, em Juízes 20 e 20, nós vamos ver que as outras tribos atacam a tribo de Benjamim e quase os exterminam, quer dizer, mataram tanta gente que, por fim, eles corriam o risco de acabar enquanto tribo. Leiamos Juízes 20 e 20.
E os homens de Israel saíram à batalha contra a tribo de Benjamim e tomaram posição de ataque contra ela junto a Gibeá. Então, os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 homens de Israel. Assim, no dia seguinte, os filhos de Israel marcharam contra os filhos de Benjamim. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, tudo o que encontraram. E também puseram fogo em todas as cidades que encontraram. E aí as demais tribos, ao perceber que Benjamim estava praticamente ameaçada de acabar, tomaram uma decisão. Como eles haviam jurado que eles não dariam suas filhas em casamento aos homens que restaram de Benjamim, eles não podiam quebrar um juramento. Aí o que eles fizeram? A maldade do coração deles os levou a fazer o seguinte: eles atacaram uma cidade. Então, os poucos homens que restaram de Benjamim atacaram Jabes de Gileade, mataram homens e mulheres casadas e sequestraram apenas as moças virgens para dar aos homens de Benjamim. Então, quando as outras tribos viram que eles não podiam dar suas filhas em casamento aos poucos homens que restaram de Benjamim, então eles foram lá em outra cidade, mataram os homens, mataram as crianças, mataram as mulheres que já eram casadas e sequestraram as moças virgens. E terrível, né? Porque um erro acabou levando a outro erro e foi levando a outro e a outro e a outro. Então, muito triste. Em Juízes 21, de 10 a 12, lemos: Por isso a congregação mandou para lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: Vão e matem os moradores de Jabes de Gileade a fio de espada, tanto homens como mulheres e crianças. Isto é o que vocês devem fazer: matem todos os homens, bem como todas as mulheres que não forem virgens. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que nunca haviam tido relação com homem algum, e as trouxeram ao acampamento em Siló, que fica na terra de Canaã. Isso daí é a passagem bíblica, que é o relato daquilo que eu acabei de falar. E ainda no capítulo 21, versículo 25, lemos: Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia ser reto aos seus olhos. Então, quando não há uma liderança segundo o coração de Deus, cada um faz aquilo que bem entende. E isso, na maioria das vezes, não é uma coisa boa. Outro exemplo de um grande problema na falta de um líder justo, um líder segundo o coração de Deus, a gente pode ver em Juízes 17. Leiamos. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, e sua mãe pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, a qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem ficou na casa de Mica, e assim este homem, Mica, veio a ter um santuário. Ele fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar e consagrou um de seus filhos para ser sacerdote. Naqueles dias, não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo. Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: De onde você vem? Ele respondeu: Sou levita de Belém de Judá e estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: Fique comigo como meu conselheiro e sacerdote,
eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. E o levita entrou e consentiu em ficar morando com Mica, com aquele homem. E o jovem era para ele como se fosse um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu próprio sacerdote. E o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse, olha o absurdo, agora sei que o Senhor me fará bem, porque tem um levita como sacerdote em minha casa. Bom, eu não li tudo porque ia ficar muito grande, mas a mãe de Mica, ela tinha umas moedas, Mica pegou as moedas, depois se arrependeu e as devolveu à sua mãe, e sua mãe pegou uma parte das moedas e mandou derreter, né, e fazer ídolos de dois tipos de ídolo, né, ídolo de escultura e ídolo de fundição, que era derreter as moedas e fazer a imagem. E essa imagem, ela foi adorada como um deus. E Mica, né, o filho dessa mulher, achou que ele podia comprar a paz de Deus, ele podia comprar a graça de Deus, ele podia comprar a proteção de Deus, pagando para que um sacerdote, um levita, né, que era da tribo de Levi, estivesse naquela propriedade em sua casa, como se as bênçãos do Senhor pudessem ser compradas. Aí, isso teve uma consequência drástica que vamos ler logo a seguir. A gente vai falar agora a tribo de Dan, e aí a gente vai voltar ao assunto de Mica daqui a pouco. A tribo de Dan. Bom, quem era Dan? Dan era filho de Jacó e de Bila, que era serva de Raquel. Isso está em Gênesis 30, versículos 5 e 6. Em Deuteronômio também é citado Dan, né? Moisés abençoa a tribo de Dan, dizendo: Dan é um leãozinho que vem saltando em Bazã. Bom, ao estabelecer-se em Canaã, a tribo de Dan recebeu como herança um pedaço de terra pequeno, porém muito fértil. Isso está em Josué 19, de 40 a 48. Bom, descontentes com a sua herança, 5 homens valentes da tribo de Dan foram escolhidos para espionar a terra ao redor e reconhecer a terra. Eles foram andando e chegaram à casa de Mica, aquele Mica que a gente acabou de falar, e passaram a noite ali. Isso está relatado em Juízes 18, de 1 a 31. Ali, eles encontraram um jovem levita, esse que nós falamos ainda agora, e lhes perguntaram: o que estás fazendo aqui? Ele contou o que Mica havia feito por ele. Disse que havia sido contratado para servir como sacerdote. Eles pediram o sacerdote para consultar a Deus, para que soubessem se a viagem deles seria ou não bem sucedida. E o sacerdote lhes disse para que fossem em paz. Eles voltaram para sua terra e deram relatório aos seus irmãos em Zorá e Estaol, e falaram que eles deveriam mesmo atacar a cidade de Laís, que era a cidade que eles tinham ido. E depois eles enviaram, este povo enviou 600 homens da tribo de Dan, né? Então Dan primeiro mandou que 5 homens fossem lá olhar, e os homens voltaram, os espiões voltaram dizendo que era fácil, que podia atacar, que aquela cidade era uma cidade tranquila, que não era de guerreiros. E aí o povo de Dan vai lá, envia 600 homens e chegaram àquela região. E eles chegaram à casa de Mica. Vamos ler Juízes 18, 17. Porém, os 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e apanharam as esculturas, a estola sacerdotal, os ídolos do ar. Este homem entraram na casa, pegaram as imagens, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, enquanto o sacerdote estava em pé à entrada do portão com os 600 homens que estavam armados com armas de guerra.